Estava com saudades do meu querido amigo deputado Coronel Tadeu, que fala ao vivo da Padoca lá em São Paulo. Tudo bom, Coronel? Bom dia, prazer falar com o senhor. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez pela Rádio Pop, viu? Bom dia, Milton, bom dia, Itamar, bom dia, doutor Fábio, bom dia para todos aqueles que estão nos ouvindo e também nos assistindo. Excelente quarta-feira para todos. Obrigado, Coronel. Ô, Coronel, os caras estão dando um baita de um xingo em mim aqui, o Fábio e também o Itamar. O que vocês estão bravos comigo? Pode falar, Fábio, vai. Porque você... a gente tá... Toda vez que a gente vai fazer uma análise política, a gente fala o seguinte: candidato é o Bolsonaro. A ausência dele do pleito eleitoral sem ter praticado crime e sem ser condenado, principalmente sem possibilidade de recurso, que é no mesmo lugar, é ataque à democracia. Isso é golpe à democracia. E você só fala o tempo inteiro, embora eu goste dele, do Tarcísio. Eu não falo o tempo todo, eu só falo o que eu penso. Você fala 10 vezes ao dia dele. Fala. Então, veja bem, eu tô chegando aqui na rádio, o pessoal já começou a mandar mensagem: o que é isso? Agora ele é Tarcísio, não é Bolsonaro mais. Não, então aí, por isso que eu transmiti a ele, falei: o pessoal tá bravo com você. Coronel Tadeu, o senhor que é o meu amigo das madrugadas, que a gente fala no telefone, normalmente de madrugada. O que eu digo a respeito dessa história? Qual é o meu candidato natural a presidente da República? O senhor sabe. A sua leitura já é há muito tempo de na verdade, uma condenação, na verdade já foi condenado, né, de uma inelegibilidade do Bolsonaro, né, uma possibilidade muito remota de se reverter esse quadro. E aí o que você sempre disse é que o Tarcísio com certeza seria o candidato à presidência da República, ele que vai representar a ala direita. Isso você já vem falando já há muito tempo. Tá, mas qual que é o meu candidato? Se eu pudesse escolher, se fosse o Milton, tivesse na mão do Milton. O Coronel, aquele já lançou o Tarcísio como candidato. Não lancei. Não lancei. Gente... o pessoal tá bravo por causa disso, que ele já lançou o Tarcísio como candidato. Sendo que ainda pode ser que não seja, porque ele tá com 43%. Não pode o quê, rapaz? Mas já tá mais do que definido. Ele tem 43% de aprovação, Coronel. Bom dia, pelo menos. Vamos com bom dia, tudo bem, Coronel? Eu acho que o candidato do Milton... Claro, eu acho, né? Eu acredito que deveria ser o Bolsonaro, mas a gente tem que olhar para frente. Então ele sempre falou: o candidato vai ser o Tarcísio, não vai ter outro. É que não é o momento de olhar para frente ainda, né? Nós temos que ainda esperar. Tem realmente muita água para correr. Eu tô com o Itamar, viu, Itamar? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Tem muita coisa ainda para correr. Claro que o cerco tá cada vez mais se fechando. Ele não se fechou por completo ainda, mas o cerco está se fechando. É aquela história dos porquinhos com a cerca, né? Cada hora põe uma cerca, e vai chegar uma hora que você está cercado. Infelizmente é o que a gente está vendo. Mas e até também até junho, da mesma frase do Dr. Fábio, né? Até junho do ano que vem, Bolsonaro, o que eu falo fora da eleição, não será uma eleição democrática. Aí nós vestimos a camisa do Tarcísio, sem dúvida. Já que vocês estão descendo o pau em mim, eu posso falar agora? Mas pera um pouquinho, ainda, deixa a gente falar tudo que tem que falar. Viu? Nesse momento que ainda o tabuleiro está movimentando e não está decidido nada, o que tem que reverberar é uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil, de um presidente ser agora vigiado 24 horas, com tornozeleira, sem condenação, e gente da PF pedindo para ficar dentro da casa dele enquanto ele está lá. Eu concordo. Isso que tem que reverberar o tempo inteiro. Doutor, então vou deixar claro mostrar aqui. Que o sistema está arrebentado. Vou deixar claro. No que depender do Milton, e não depende nada do Milton, porque o que o Milton fala, o boi berrar, é a mesma coisa. O que é isso, rapaz? Não, mas é verdade. Se dependesse de mim, o candidato seria o Bolsonaro. Claro que seria. Até junho você tem que falar que é o Bolsonaro. Até por merecimento seria. Mas eu, como jornalista e não como partícipe do PL e tudo mais, estou falando como jornalista aqui, eu entendo que hoje, o próprio Bolsonaro já está entendendo que vai ficar cada vez mais difícil para ele. E nós que pensamos num país livre do Lula, vamos falar assim, temos que pensar no outro candidato. O outro candidato mais viável hoje é o Tarcísio. Como que você sabe que o Bolsonaro pensa isso? Você esteve falando com ele? Tive. Não tive, não, tô brincando. Aí.
Tá? Como é que você sabe? Não, a gente pensa? entende a sua ligação com o Tarcísio. claro, o Tarcísio tá de muito boa, claro, veio aqui, também Você não acha, por exemplo, que o próprio Bolsonaro está percebendo que está ficando difícil, cada vez mais difícil, coronel? Uma coisa é perceber, outra coisa é afirmar que ele sabe. Todo mundo tem essa percepção, né? Todo mundo sabe consegue enxergar o que está acontecendo, né? Você vê 2, 3 dias atrás o Lindenberg Farias fazendo toda aquela gritaria, dizendo que o Bolsonaro vai fugir, isso, aquilo, e aí mais uma cerquinha. Vamos colocar a polícia penal 24 horas na casa do Bolsonaro, né? Então, mais uma cerquinha. Cara, esse cara nunca tentou fugir. Esse cara mais minutas e minutas. Agora acharam uma minuta de, sei lá de quando que é, 23, 24, de exílio na Argentina. Sabe, algumas coisas assim absurdas. O homem tá aí, coitado, tá até um pouco debilitado fisicamente. Psicologicamente, né? Tá. E vem esses cercos, isso aí não é a usar a instituição a favor da justiça, né? É humilhar uma pessoa, que é o que está acontecendo, e eles querem isso. Eu costumo falar uma frase, Milton, que eu atribuía essa frase ao PT exclusivamente, mas hoje eu atribuo essa frase ao sistema. Eu dizia antigamente o seguinte: o PT não deixa cobra machucada no quintal, ele mata. E todo mundo sabe por quê, porque a cobra se recupera e o instinto dela vai fazer que uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela vai picar você e ela vai matar você. Então, essa é uma lei da natureza, né? A gente sabe muito bem disso, que o animal é assim mesmo, e o PT é assim. Agora, eu não falo mais do PT, eu falo do sistema, o establishment. Toda essa confraria de políticos, autoridades que comandam instituições importantes, né, hoje atuam dentro de um espectro político, e isso é muito claro. A nossa luta hoje é contra um sistema muito poderoso, muito poderoso. E a gente sabe muito bem de políticos que hoje fazem um jogo duplo e enganam a gente. Muitos políticos hoje jogando duplamente, falando uma coisa para o povo e fazendo outra por trás das cortinas. Isso está muito feio, já está começando a ficar escancarado. Cara que quer surfar em 2 canoas, cara que quer surfar em 2 espectros políticos diferentes, direita e centro, centro-esquerda, às vezes esquerda e direita. Dá para engolir isso. Eu acho que eu sou um daqueles que sofre de sincericídio, né? E falo exatamente a verdade. Eu não consigo olhar hoje no olho de algumas pessoas, de alguns políticos, que eu sei que escancaradamente estão fazendo isso. Mas a população vai ter que abrir os olhos, né? E vai ter que tomar uma decisão. E, infelizmente, Milton, a gente também não pode se fazer de rogado e achar que a gente vai vencer essa estrutura de uma hora para outra. Não é assim, porque hoje, primeira coisa, para você alçar um cargo político, você precisa estar num partido político. Se você começa a brigar com todo mundo, onde é que vão querer te abrigar depois? Qual é o partido que vai querer você, sabendo tudo que você é? Você não tem um partido, não tem candidaturas independentes, como é que você faz? Você sempre vai depender de um partido, sempre. E hoje, quem são os presidentes dos partidos? É só a gente começar a olhar. Então não dá pra gente sair batendo com luva de boxe, enquanto esses caras estão com aquele soco inglês, com aquelas garras de ferro, né? Você vai bater, vai estourar a sua luva de boxe, e a partir daí, velho, bau na sua luta, né? É o que tá acontecendo. A direita hoje, ela tá num ringue, né, com luva de boxe, né? E o sujeito do outro lado, o seu oponente, tá exatamente com esse soco inglês, né? Não adianta você querer bater, você vai se machucar e vai cair. A luta você perde, então tem que caminhar devagarzinho. Pera um pouquinho, mas a direita tem conseguido avançar algumas pautas, pelo menos via Congresso Nacional. Calma, né? Eles põem uma cerca, a gente tem que ir lá e tirar uma, é assim que a gente tem que ir fazendo, né? Eles puxam um pouquinho da corda, a gente vem e puxa mais um pouquinho. Essa é guerra, é um cabo de guerra, mas a gente primeiro precisa enxergar, né? Que nós estamos sendo cercados. A gente precisa ter essa noção. Nós estamos sendo cercados. Identificar exatamente quem está colocando essa cerca e onde ele está colocando.
para a gente poder agir, né? A gente tem que estar sempre com um pé à retaguarda, sempre pensando estrategicamente. Então tem que ter calma para as coisas, né? Não dá para virar esse jogo de uma hora para outra. O que eu fico, sabe, que eu acho que a rádio tem um papel muito grande de esclarecer e de fazer com que a população que nos ouve e que nos vê raciocine. Que eu acho que é aí que muda tudo. Raciocine. Quando que nós consentimos, quando que a gente aceitou que a Polícia Federal está sendo incompetente a ponto de um deputado do PT, que é o Lindenberg, fazer um requerimento pro Moraes e ele autorizar o policiamento por risco de fuga? Será que ele já não estava sendo monitorado? Ou seja, de duas uma, ou é a falência da Polícia Federal, que não está percebendo isso e não sugeriu isso antes, ou é a ideologia que está tomando conta descaradamente. Porque o que um deputado federal que não é parte no processo, nós não estamos falando de uma ação civil, nós estamos falando de uma ação penal, ele não é parte. O dono da ação penal é Procurador-Geral da República, informado pela Polícia Judiciária Federal, que se chama Polícia Federal. Agora, como é que aceita um peticionamento de um deputado federal que não é parte, demonstra a incompetência de uma Polícia Federal na atual direção dela, que é tendenciosa, e aí manda os caras ficarem lá dentro da casa do cara? É isso que a gente precisa reverberar. Nós estamos numa via tão grande de distopia jurídica que nós estamos aceitando que o STF hoje aceita uma petição de um cara que não é parte e manda ficar a polícia dentro da sua casa. Relação, isso é um absurdo. Isso mas é isso que tem que ser mostrado. Né? Não, mas não é só humilhar. O problema é que estão pegando e jogando a lei no lixo. Estão botando. E é isso que a gente tem que. Esse é o problema maior. Por quê, Milton? Porque tem gente que ouve a gente e não está raciocinando isso. Aliás, para que serve a Constituição hoje, deputado? Nada. Hoje não está servindo muito para muita coisa, não. Nada. Hoje, infelizmente, estão interpretando demais, né, de forma pessoalística a Constituição, então hoje eu digo que ela não está valendo muito, infelizmente. Eu só vou fazer um parênteses aqui, tá? O deputado, antes de ser deputado, ele é bacharel em Direito pelo Largo São Francisco, quer dizer, ele é um bom advogado. Pode falar, Itamar. Coronel, o senhor até me deixou preocupado agora. Porque os presidentes aí, eu tô na frente... Não, eu não quero deixar você preocupado, vai tudo bem. Eu tô na frente do presidente do meu partido aqui, do PL. Eu vou... Não, mas eu não mando nada. Eu tô questionando ele aí. Ele tá falando do presidente nacional, coisa grande, não eu, rapaz, que coitado de mim aqui. Coronel. Olha o cara querendo meter um veneno, tá vendo? Eu tô na frente do meu presidente eu do não PL. quero que você fique preocupado, eu quero que você fique alerta, quero que você fique em posição de guarda, né? Eu quero que você fique pronto para a luta. Ainda bem que ele me colocou de vice-presidente, então aí dá pra gente discutir. Ele é vice-presidente, ele tá louco pra derrubar eu pra assumir o meu lugar. E eu tô louco pra cair, mas ele não deixa. O Coronel, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma postagem em uma das suas redes sociais ontem, na qual afirma que tem passado por um desafio enorme para resistir à perseguição e suportar as humilhações. A declaração de Michele foi feita horas após o ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar que a Polícia Penal do Distrito Federal realize monitoramento em tempo integral nas imediações da casa do ex-presidente Bolsonaro. Abre aspas. Sabe, a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme. Resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações, postou a ex-primeira-dama no Instagram. Ainda na publicação, Michele diz, abre aspas, nós vamos vencer. Ela afirma na declaração que há uma promessa de Deus e que o ama independente dos dias difíceis. Mas, mais uma vez entre aspas, né? Mas não tem nada não. Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo e nós temos uma promessa. Pai, eu te amo independente dos dias ruins. Eu te louvo de todo o meu coração. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje eu declaro, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, encerra a manifestação. Jair Bolsonaro reside em um condomínio no setor habitacional Jardim Botânico, em Brasília. Desde o dia 4 de agosto deste ano, ele cumpre prisão domiciliar por ordem de Moraes. O ministro do Supremo considerou que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares que haviam sido impostas a ele.
Essa informação aqui está no site do Metrópolis, que foi a manifestação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí? Milton, eu vou responder até com uma passagem bíblica a Michele Bolsonaro. Deus não tornou Davi rei de uma hora para outra. Para que Davi se tornasse rei, mandou Golias. E ele teve que acreditar na força dele para poder vencer Golias. Quem imaginaria que Davi enfrentaria Golias e ganhasse essa luta? Foi após isso que Davi se tornou rei. Os obstáculos, eles foram feitos para serem superados. E para mim, a Michele Bolsonaro, nessa mensagem, ela demonstra que ela está disposta a resistir o máximo possível. Ela não vai se render a essas humilhações. Ela está mostrando que é uma mulher forte, ela está mostrando que é uma mulher que entende o jogo político e sabe exatamente o que está acontecendo. E ela não vai desistir de forma alguma. Então eu parabenizo ela por estar ali ao lado do presidente Bolsonaro, que não é uma situação fácil de se enfrentar, é uma situação muito complicada, né? Realmente trata-se de uma humilhação muito grande, sem nenhum propósito e sem nenhum motivo. E isso faz com que ela se torne cada vez mais forte. E é isso que a gente tem que absorver de ensinamento de uma postagem da Michele Bolsonaro. Digo eu, como todos nós, todo o povo brasileiro. Poxa, se ela que está sofrendo aquilo na carne mesmo, dentro da sua casa, está resistindo, por que aqui fora o povo haverá de desistir dessa luta e se entregar de vez para essa, digamos assim, essa corja de comunistas que querem destruir o país? Então, tá aí um ensinamento para a gente levar para toda a nossa população brasileira e mostrar que quem mais está sentindo essa dor nesse momento está de pé, de cabeça erguida e pronta para lutar. Então é isso que a gente precisa fazer, desistir jamais. Aliás, que esposa, hein? Que mulher sensacional é Michele Bolsonaro, hein? Que fé tem essa mulher, hein? Não tô falando só da beleza dela, eu tô dizendo principalmente do caráter dela. Da sua bravura, da sua resiliência. Nós estamos falando da personalidade forte para enfrentar uma situação tão difícil. Imagine o Bolsonaro sem essa mulher do lado dele, cara. Como estaria sendo muito mais difícil a vida dele. Imagina se ele fosse sozinho, por exemplo, né? Se fosse um homem que vivesse sozinho, né? Sem nenhuma companheira, né? Mas ele tem... a gente sabe, né? Deus, quando faz as coisas, ele faz realmente da forma certa. Olha a mulher que foi colocado ao lado dele nesse momento tão difícil. Sabe algo que eu acho que é válido a gente também analisar? Veja por que nós estamos nessa situação e está todo mundo dizendo que a culpa é do Eduardo e do Paulo que estão lá fora falando. Tá todo mundo não. Os caras de esquerda estão dizendo, eu não acho não. Muita gente fala e muita gente de direita ou de centro-direita. O cara não é de direita, então. Concordando com tudo isso. Tá verdade. Ó, Brasil vendeu uma mina de níquel para a China por 500 milhões com uma oferta da Yildrim, holandês, de 900. Ele vendeu por 500 milhões de dólares, tendo uma oferta de 900, e foi vendido para a China. Ou seja, o que o Trump tem feito em relação ao Brasil não tem nada a ver com o Eduardo, embora tenha um laço, um vínculo. Isso é evidente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: vocês estão fortalecendo gente que é contrária ao dólar. O mundo gira pelo dólar desde a Segunda Guerra. Vocês aceitaram essa regra desse jogo. Agora vocês fazem isso, aí coloca tudo que é contra a gente e quer que vocês achem que vai ficar tudo bem. Eles são o mais forte do mundo, em arma, em tudo. Bom, vamos lá. Eu quero mudar um pouquinho a chave da nossa conversa e falar sobre as pautas que podem ocorrer hoje na Câmara dos Deputados. O deputado, segundo também o Metrópolis, hoje deve ser votada a proposta de emenda à Constituição que barra investigações criminais contra deputados e senadores sem autorização do Congresso. Ela foi apresentada em 2021 e ficou conhecida no meio político como a PEC da blindagem. A agenda foi definida ontem em reunião do presidente da Câmara, Hugo Mota, com líderes partidários e, de acordo com o líder do PP, doutor Luizinho do Rio de Janeiro,
o relator do texto, Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, deve apresentar ainda hoje um novo parecer com mudanças no texto. Os líderes pretendem votar a PEC em 2 turnos ainda hoje e em seguida enviá-la ao Senado. Também, outra questão que deve ser votada hoje, tem chance de ser votada hoje, seria a PEC que acaba com o fórum privilegiado. As chances de votação não são muito grandes, mas existe, e a proposta extingue o fórum especial por prerrogativa de função para crimes comuns, fazendo com que a maioria das autoridades passe a ser julgada na primeira instância e não mais em tribunais superiores. Veja, se esses 2 projetos, no caso, um projeto de lei e uma emenda à Constituição, passarem, óbvio que depende do Senado, mas é uma grande sinalização de que a Câmara finalmente resolveu fazer alguma coisa para blindar os seus pares, né? Pera lá um pouquinho. Nesse projeto de lei existe também uma previsão de que deputados e senadores só serão presos por crimes inafiançáveis, ou seja, a corrupção não é inafiançável. Aí pode. Veja, só vão ser presos com ordem da Câmara e do Senado, ou seja, do Congresso, por crimes inafiançáveis eles podem ser presos. Eles só vão poder ser presos por crimes de terrorismo, por vários crimes que são inafiançáveis. Ou seja, se o crime não é inafiançável, ele não vai preso. Tudo tem seu preço, doutor. Pera lá, mas nós estamos falando de dinheiro nosso. Tudo bem, mas tudo tem seu preço. Do jeito que tá ruim também, né, coronel? Não dá pra fazer o doutor tá querendo fazer um milagre, pô. Um milagre não existe. Viu, mas foi o discurso do Hugo Mota lá. Vamos deixar pro coronel Tadeu falar o que ele tá lá, vai. Vamos lá, coronel. Vamos lá, tem aspectos positivos e negativos, realmente não dá para ser feliz por completo. Se você aceitar alguma coisa por um lado, você vai ter que engolir outras pelo outro lado. Em princípio, eu seria contra isso. Puxa, por que se blindar? Quem faz errado precisa pagar pelo seu erro. Perfeito. Então, por que esse corporativismo? Por que a gente tem que criar um foro mais do que privilegiado, privilegiadíssimo, para proteger deputados e senadores nesse momento? Será que é para encobrir mais falcatruas, né? E tentar fazer da justiça um corporativismo, ter a justiça própria dentro do Congresso Nacional? Pois é, tem esse aspecto. Mas em compensação, Milton, como é que você se protege de perseguições? Olha o momento que nós estamos vivendo. Daqui a pouco o deputado não terá mais palavra e perde completamente a sua essência. Se a gente começar a ser alvo de perseguição do judiciário por algum motivo, simplesmente por ser contra o que está acontecendo, a perseguição ela vem. E aí você precisa se blindar. Então existe, eu estou falando assim bem genericamente, é claro que existem vários itens nessa lei que teriam que ser discutidos um a um. Mas o que eu vejo é que o momento está tão tenso que a própria Câmara está tentando se resguardar em função do avanço do judiciário para cima do Congresso Nacional. Nós tivemos descriminalização das drogas, nós tivemos descriminalização do aborto, nós tivemos IOF. Isso, só para lembrar, são 3 assuntos que eu entendo que o Supremo Tribunal Federal exorbitou das suas funções. Se não tem lei, não julga. Se não tem lei, pede para o Congresso fazer uma lei, se o Congresso quiser. Se o Congresso não quiser fazer lei, ele representa o povo, é a vontade do povo. Se o Congresso não quer fazer uma lei de censura, é porque o povo não quer uma censura. Esse é o regime democrático. Então, está havendo uma afronta, um desrespeito muito grande entre os poderes. E nesse momento, a Câmara e o Senado, acredito eu que isso deve ter sido acordado nas 2 casas, né? Estão elaborando essa PEC para começar a mudar um pouco esse jogo, para ver se blinda realmente os atuais deputados de determinadas ações, para que eles não sejam retalhados lá na frente. O Daniel Silveira ofendeu o ministro Fachin naquele vídeo em 2019, ofendeu. Crime de ofensa, calúnia, injúria, difamação, é no máximo 2 anos de pena. Daniel foi condenado a 8 anos. 8 anos por um crime só. Ele foi indiciado, né, processado
e condenado num crime que não está, pelo menos não está no capítulo dos crimes contra a honra no Código Penal, 138, 139 e 140. Ele foi condenado lá no artigo 353, terrorismo. Quer dizer que você ofendeu o ministro, agora virou um ato terrorista? Então, é isso que a gente está vivendo. Por um lado, a gente tem que defender essa ação da Câmara dos Deputados, mas por outra, se a gente estivesse vivendo outros momentos, estivéssemos em outras situações, muito provavelmente isso daí seria um absurdo. Mas hoje eu entendo que não é um absurdo. Como diz aqui no interior, é o que tem pra hoje, né, Coronel? É verdade, é o que tem pra hoje, tá? Não é o ideal, sem dúvida não é o ideal. Mas se não fizer assim também não passa. Mas não passa, não tem jeito, como. Tem que estabilizar o país. É diálogo, o pessoal é entre eles, são 513 ali, eles têm que resolver, tem que chegar num bom senso. É mais ou menos como a situação que o médico encontra o cara com o pé necrosado. O ideal é arrancar o pé do cara? Não é, lógico que não, mas é o que tem pra hoje. Ou arranca o pé, o cara morre. Mas é uma coisa que pode ser mudada depois, sem dúvida. Depois pode mudar. Mas, Coronel, vou liberar o senhor, que o senhor tem outra entrevista aí, né? Daqui a pouquinho tem uma outra entrevista, né, Milton? Isso eu só queria deixar registrado, né? Claro. Hoje vai ter aquela audiência na Justiça Italiana da Carla Zambelli. E como eu assumi no lugar dela, né? E sempre disse aqui inclusive na rádio, aqui com todos vocês, né? Para mim foi uma tristeza muito grande. Claro que a alegria de poder estar de volta na casa é um negócio muito legal, muito bacana. Mas assumir no lugar da Carla Zambelli é uma situação muito, muito dura para mim. Então, eu queria deixar registrado que estou aqui com o meu pensamento positivo, acreditando que tudo vai dar certo e que ela possa viver como cidadã italiana na Itália, né, e recomeçar a sua vida. Porque se a decisão for contrária e ela tiver que ser extraditada por Brasil, a situação também é mais uma que, de repente, por opinião, por fazer um enfrentamento a determinadas autoridades, vai pagar um preço muito alto mesmo. Então fica aqui o meu registro de um pensamento positivo para que tudo corra bem hoje na Justiça Italiana e que a Carla possa sair livre, né, e usufruindo da sua cidadania italiana a partir do momento da audiência. E se o senhor me permitir fazer um parênteses? Claro. Não sei nem se eu vou estar sendo deselegante aqui, mas vamos lá. Eu tenho tido muita proximidade com o irmão dela, o Bruno Zambelli, né? Encontro com ele sempre e tal. E quem conhece ali mais proximamente a família sabe que a Carla realmente enfrenta seríssimos problemas psicológicos e não é de hoje, né, Coronel? Tá? Então, quando se fala que ela tem realmente problemas de saúde, ela tem mesmo, ela tem. E me parece que isso não está sendo levado em consideração nem pela justiça brasileira e também pela italiana. Isso é um absurdo, né, Coronel? Realmente eles fizeram um laudo e existem 2 laudos, né? Esses laudos são opostos, com decisões contrárias um ao outro, um feito pela própria justiça italiana e outro feito pela defesa da Carla Zambelli. Então esses 2 laudos médicos serão colocados frente a frente hoje e a partir daí irão decidir o destino dela, mas o ponto principal é exatamente extradita ou não extradita, mantém ela livre na Itália, reconhece a cidadania italiana dela e mantém ela na Itália, ou faz a extradição e ela então é apresentada à justiça brasileira. Então a minha torcida é para que ela fique lá, também, independente das condições de saúde. Mandar boas energias para ela lá. A Carla é uma patriota, uma pessoa que do jeito dela, evidentemente, tentou dar o melhor para o Brasil, isso é inquestionável e vamos torcer para que ela possa reconstruir a vida dela lá na Itália, em paz, né? Sem sombra de dúvida. Obrigado, viu, Coronel? Vamos ver se a gente fala mais. Um abraço para vocês, viu, gente? Boa quarta-feira para todos. Boa semana. Um abraço, Coronel. E desculpe o mau humor do Dr. Fábio, ele anda meio assim, meu. Não, mas... Acho que é falta de namorada, não sei o que está acontecendo. Ele tá chegando aos 60 anos, sexagenário. Não é falta de nada, não. Dá um chá de melissa pro Dr. Fábio, ou um chimarrão logo de uma vez. Aí, ontem, de orégano. Só para o senhor ter uma ideia, ontem ele começou a levantar aqui uma questão, dizendo que tudo quanto era uísque é tudo falsificado. Não falei isso. Olha que diz que o uísque 12 anos não fica 12 anos descansando. Pensa, senhor, foi uma coisa rápida, olha aqui. O que eu disse é o seguinte: é impossível que, vamos supor, para sustentar São Paulo de quinta a domingo com Black Label, que o senhor vai beber todos os originais. Por quê? Porque nós estamos falando de uma capital, de um
país gigantesco que consome muito uísque, é impossível você imaginar que tá todo mundo tomando o mesmo uísque. Não tá, tem muita coisa falsa no meio, foi isso que eu quis dizer. Porque é impossível dizer que eles ficaram 12 anos esperando. Isso nós estamos falando de São Paulo. Acho que ele tomou uma pinga batizada e ele tá mal-humorado, sabe? Tá no ressaca, entendeu? Não é isso. Como se fala, eu sei de um lugar onde tem uma pinga que ela é envelhecida em tonel de carvalho por 2 anos. E é muito gostosa, viu, doutor Fábio? Eu fiz, coronel, algo que é até muito indicado para quem gosta. A Rota da Cachaça em Cabreúva. Você passa, lá tem coisas assim gigantescas, mas a pinga é diferente, não é consumida tanto desse jeito, artesanal. A pinga que é desse jeito, que é artesanal, tem litragem para todo mundo. O primeiro lugar é imenso. E Cabreúva é muito interessante para quem vai de moto, passa perto de uns rios, tem umas pedras. Aí toma pinga e volta com a moto? Não, eu tô falando para quem vai fazer esse passeio de moto. Mas é muito legal. O que eu quis dizer foi isso. O Milton já tá mudando tudo que eu falei. Tá bom, coronel. Um abraço. Um abraço, coronel. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fique com Deus, coronel.